Deus tem uma palavra para você. Começa agora. Sementes, plantando a palavra. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos do programa A Voz da Libertação. Quem tem o prazer de estar com vocês é seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim, professor da Escola Teológica Deus e Amor. A mensagem de reflexão que queria abordar hoje terá como tema uma pergunta: qual é a tua motivação? Está baseado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 20, que diz: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tendo onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vemos nessa parábola contada por Jesus um homem que a sua motivação era ter, até que chegou um dia em que ele conseguiu ter tudo aquilo que ele queria. E em meio a tanta fartura, ele chegou a dizer, em outras palavras: consegui conquistar tudo o que eu queria. Agora é só gozar a vida. Quando de repente ele ouviu uma voz dizendo: Ei, não vai dar tempo para você gozar a vida, porque a sua vida acaba hoje. Qual tem sido a motivação da nossa vida? Algumas pessoas são motivadas pelo seu próprio espírito para tentar alcançar aquilo que tanto deseja o seu coração. Quando somos motivados pelo nosso espírito, temos a tendência de fazer somente aquilo que queremos, que nos faz bem e que preenche de alguma maneira o nosso ego. Porém, a proporção de erro é muito grande quando somos movidos pelo nosso eu e menosprezamos a vontade de Deus. O verdadeiro cristão não deve mais ser motivado pelas suas vontades, e sim ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. A sua motivação é fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que através de suas ações o nome do Senhor seja glorificado cada dia mais perante os homens. A herdade desse homem cresceu, mas ela não cresceu para que ele guardasse e pensasse somente em si. Quem sabe Deus não queria que ele derrubasse os seus celeiros e construísse celeiros maiores. Talvez Deus só queria que ele dividisse os seus frutos com os órfãos, com as viúvas, com os pobres e necessitados. Mas como esse homem poderia saber se a sua motivação sempre foi em ter? Sempre foi fazer a sua vontade sem se preocupar qual é a vontade perfeita de Deus. Quando somos movidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, nós somos conduzidos para ser ganhadores de alma, para ganhar almas para o reino de Deus. Somos conduzidos para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Somos conduzidos a realizar a obra de Deus voluntariamente, por amor, sem interesse ou reconhecimento algum. Porque tudo que é feito, nós fazemos para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo vai nos ensinar dizendo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, ele diz: Digo, porém, andai em espírito, com letra maiúscula, e não cumprireis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, andai em espírito. Você é o templo do Espírito Santo.
Você é a habitação do Espírito Santo. Então andar em Espírito a todo momento. Não perca a sua conexão com o Espírito. Em Gálatas 5:25 também o apóstolo Paulo vai nos dizer: se vivemos em Espírito, também com letra maiúscula, andemos também em Espírito com letra maiúscula. Nós conhecemos na Bíblia muitos personagens que foram movidos pelo Espírito. Davi foi um deles, um homem segundo o coração de Deus. E quando ele foi batalhar contra o gigante Golias, ele foi movido pelo Espírito. Elias também foi um homem que foi movido pelo Espírito Santo. O profeta de Deus, ele foi até o ribeiro de Querite para ser sustentado por Deus naquele lugar. Saulo e Barnabé foram separados e movidos também pelo Espírito Santo para realizarem a obra a que o Senhor tinha chamado. O apóstolo Pedro foi movido pelo Espírito com ousadia após ter sido cheio, revestido do poder de Deus, para pregar no sermão com autoridade e ganhar quase 3.000 almas para o reino dos céus. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, sim, o Espírito Santo, para ser tentado e para vencer o diabo pelo poder da palavra. Seja você também uma pessoa movida pelo Espírito Santo, e grandes coisas o Senhor fará pelo seu intermédio. Deus abençoe vossas vidas e que a graça e a paz de Cristo permaneçam com todos vocês. Você ouviu Sementes, plantando a palavra. De volta a qualquer momento na nossa programação. Igreja Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação.